comportamento. E é fato, vai vir para dentro da comunidade com toda esta bagagem, irmãos. Gente, e a comunidade aqui é só para fazer um comparativo com o grupo de oração, porque é a mesma coisa. Nós recebemos pessoas exatamente nas mesmas condições, irmãos. Existe um povo, e este povo necessita ali de cura, necessita ali receber esta graça de Deus, até para que caminhem bem, irmãos. E aí, gente, aqui eu quero fazer uma ligação com a realidade da cidade de vocês. Eu recebia lá nas moções a realidade dos mais jovens, a realidade dos irmãos que já caminham há mais tempo, aqueles que nós chamamos dentro da renovação carismática de pioneiros, que são aqueles que começaram ali nos primórdios do movimento, gente que apanhou pra caramba, irmãos. Eu me emociono quando eu falo dos pioneiros desse movimento, porque nós temos uma dívida de gratidão com eles. Quando eu olho para estes senhores, para estas senhoras que estavam lá no início do movimento, 50 anos atrás, 45, enfim, uma realidade completamente adversa, os padres que não aceitavam, a própria igreja em si que tinha dificuldade de compreender. Quantos relatos bonitos eu escuto dos mais antigos. Eu fui pregar no aniversário de um grupo de oração em Montemor, na região de Campinas, domingo passado. Era o aniversário do grupo, o grupo estava completando 26 anos, irmãos. E aqueles irmãos começaram a me testemunhar, irmão, no início era um grupo de jovens, aquilo já me chamou a atenção. Quantos grupos de oração vieram desta realidade mais juvenil, irmãos? E eles diziam: nós éramos muito perseguidos no início. Quantas e quantas vezes eu estava na comunidade no qual o grupo começou, e os irmãos dizendo: olha, quantas vezes o nosso grupo de oração aconteceu lá fora, aconteceu lá na rua, porque o padre não aceitava e mandava fechar a igreja para a gente. Quantos irmãos já me testemunharam que nos primórdios, quando os carismáticos pediam um espaço para poder se reunir e fazer o grupo de oração, em alguns lugares se dava a pior sala, irmãos. Irmãos que já me testemunharam: olha, a gente se reunia na sala, o fogo estava caindo de um lado e o rato estava passando do outro. Essa é a realidade, irmãos, que muitos grupos ali começaram. Então, só para poder dizer, existe sim uma dívida nossa para com os pioneiros do movimento, porque o que estes homens e mulheres passaram para que nós chegássemos até aqui não está escrito, mas ao mesmo tempo, numa denúncia profética, também preciso dizer, irmãos, que tem realidades de pessoas ali que estão há mais tempo no movimento, que também tem uma extrema dificuldade de acolher os mais jovens. Às vezes a gente se apropria de realidades como se elas fossem nossas, e nós não somos donos de nada, irmãos. Nós não somos donos de nada. Pessoas passam. Quando eu fui coordenador diocesano lá em Campo Limpo, eu recebi os coordenadores, e os coordenadores de grupo diziam assim: meu Deus, eu estou passando um tempo de dificuldade terrível como padre lá na paróquia, o que eu faço? Eu dizia sempre a mesma coisa: reza e persevera, porque as pessoas passam. E o povo rezava, obedecia, perseverava, o padre passava, vinha um novo padre, e era um padre que já dava uma abertura para o grupo de oração. Pessoas passam, irmãos, nós vamos passar. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você vai passar. Você vai passar. Vê se está dormindo aí ou se repousou no espírito, já manda acordar, tá bom? Nós vamos passar, irmãos, mas a graça de Deus não vai passar. Gente, eu amo a renovação carismática, só que eu tenho me preocupado. Nós temos formado poucas lideranças nos tempos atuais. Nós vemos em muitos lugares muitos jovens sedentos, jovem que, sem sombra de dúvida, precisa ali de formação, porque ninguém nasce sabendo das coisas não, irmãos. Meu Deus do céu, às vezes eu lembro de quando eu comecei na renovação, e eu começo a pensar: quanta loucura que eu já fiz, gente, quanta doideira que eu
já fiz. Você já fez muita doideira também? Você também já foi chamado de sem discernimento? Você também já foi chamado de louco? Todos nós, irmãos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente olha para essas doideiras muito com um olhar assim, sabe? Puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito isso. Não pensa dessa forma não. Porque hoje muitos de nós estamos em pé por causa dessas doideiras que a gente fazia no início, irmãos. Muitos de nós permanecemos em pé porque talvez nessas doideiras nós experimentávamos ali uma dimensão mais inocente, mais ingênua da fé. É lógico que depois as coisas elas vão se ajustando, isso é normal. Eu só quero entender, eu quero que vocês entendam o seguinte, a partir de uma realidade que foi partilhada comigo, irmãos. Eu quero colocar para vocês o seguinte: não existe dentro da renovação carismática, guarda isso porque eu vou falar aqui com voz de trovão, hein? Não existe dentro da renovação carismática uma realidade de ruptura, que é uma tendência terrível que eu tenho visto nos tempos atuais. Sai o coordenador, tem a eleição, vem o novo. E em muitas coordenações o que a gente tem visto? O coordenador atual, para se autoafirmar, ele se acha no direito de criticar tudo aquilo que a coordenação anterior fez. É uma forma de se autoafirmar. Então, ele estabelece o quê? Um processo de ruptura. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. A igreja nunca trabalhou dessa forma. O Espírito sempre conduziu numa linha de continuidade, até mesmo quando grandes renovações aconteceram, seja lá na Contra-Reforma de Trento, seja no Vaticano II, que eu já citei. A igreja sempre trabalhou com essa ótica, a ótica da continuidade, não a ótica da ruptura, até porque quem assiste, quem anima a igreja é o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito de Deus, ele não erra, ele não falha. Em contrapartida também nós temos visto em muitas realidades. Eu não sei se tem isso no teu grupo de oração. Se não tem no teu grupo de oração, eu não sei se tem na tua paróquia. Você já ouviu falar dos donos da igreja? Não sei se tem na tua realidade, mas em muitas realidades eu sei que tem. Gente que não consegue largar o osso. São os veteranos que, ao invés de acolher os mais jovens, muitas vezes estabelece uma linha de perseguição. Ou se trabalha muito no saudosismo. Não sei se vocês repararam, mas todas as vezes que eu fiz menção a alguma coisa do passado, eu critiquei o saudosismo. Porque olhar para as coisas do passado para fazer memória e estabelecer um resgate é positivo. Agora, ficar na saudade, irmãos, isso não dá. Isso não dá. E esse discurso saudosista, me desculpa dizer, tem atrapalhado muita realidade, gente. Porque fica só naquele discurso: ah, no meu tempo era assim. Ah, no meu tempo era assim. No meu tempo era assim. Primeiramente, que o tempo não é seu. Segundo, porque cada tempo da história tem a sua realidade, tem o seu contexto próprio, gente. É fato que aquilo que eu vivia há 21 anos atrás, talvez em algumas realidades hoje o mundo mudou e já não é mais pertinente. O mundo avança, a sociedade evolui. O que não dá é para nós ali quebrarmos. O que eu quero dizer aqui, para ser bem direto e para não ficar enrolando, irmãos, não dá para se estabelecer uma espécie de revanchismo entre os mais velhos com os mais jovens e vice-versa. Os mais veteranos, que é uma maneira mais delicada de chamar as pessoas de velha, né? Os mais veteranos precisam saber acolher os mais jovens. E os mais jovens não podem jamais deixar passar ou desperdiçar a experiência ou dos cabelos brancos ou dos cabelos que se foram, que é quase o meu caso aqui, né? Não podemos deixar passar essas experiências, irmãos, porque senão, gente, aí fica essa briga, fica essa realidade, a gente fica disputando território.
vão se cumprir, irmãos. E nós não vamos atrapalhar o cumprimento dessas promessas. Amém? Nós não vamos atrapalhar. Até porque a palavra de Deus é muito clara. Está lá em Josué capítulo 21, versículo 15. De todas as promessas que Deus deu ao seu povo, nenhuma se falhou. Todas se cumpriram, irmãos. Todas se cumpriram. O que Deus prometeu para essa cidade, o que Deus prometeu para os grupos de oração dessa cidade, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? E não há quem vá se opor, irmãos. Não tem. Por quê? Porque a obra, ela pertence ao Senhor, irmãos. Ela pertence a Ele e é com Ele que nós vamos. Mas realidades feridas precisam ser saradas, precisam ser curadas. Por isso a necessidade, irmãos, de muito perdão. Vai fazendo um solinho para mim aí, irmão, porque eu vou encerrar falando dessa necessidade de perdão. Tão necessário. Mas você foi arrebatado de novo? Não, estão aqui, ó. Esta é uma necessidade, gente, muito grande nos tempos atuais. Já começa pelo fato do nosso povo já nem mais saber o que é perdão, irmãos. Para muita gente, perdoar é esquecer o mal que foi feito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o lembrar e o esquecer é uma faculdade que pertence à mente, irmãos. Quantas vezes você se recorda de coisas que você não queria se recordar? É uma faculdade da mente. Quantas coisas talvez você queria apagar da sua memória e você não consegue, vez ou outra a lembrança vem. Perdoar não é esquecer o mal que nos foi feito. Eu fiz um estudo recentemente sobre o perdão. Foi um livro escrito, eu não me recordo o nome agora, que pena, mas eu me recordo do autor, Padre Martin Padovani. Ele é norte-americano. E ele dizia que um caminho adequado para o perdão tem que passar por duas questões: o ato de perdão e o sentimento de perdão. O que é o ato de perdão? Nós somos cristãos católicos. Nós sabemos o que o Evangelho propõe para nós. O Evangelho propõe o amor até a última instância. Se preciso for, ama até os seus inimigos. Para isso, nós temos que perdoar 70 vezes 7, que não são 490 vezes. 7 na Bíblia é o número da plenitude. A gente tem que perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Então, quem ama, perdoa. Isso não pode ser um clichê. Isso tem que ser uma realidade. Quem ama, perdoa. Só que perdoar também nós sabemos que não é uma tarefa fácil, irmãos. Não é uma tarefa fácil. Dependendo do mal que foi feito, para a gente ser bem sincero, é só com a graça de Deus que se dá o perdão. Porque humanamente não adianta a gente mascarar, ser hipócrita. Não, tem situações que a gente precisa da graça para poder perdoar. Então este padre, ele diz assim: nós sabemos que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Para isso você tem o ato de perdão. Eu me determino a perdoar quem me ofendeu. Eu vou dar o perdão. Ah, mas e o sentimento de perdão, que é o segundo ponto? Eu perdoei, mas eu não estou sentindo o que eu perdoei. Calma. Tenha um pouquinho de paciência com você também. Em primeiro lugar é o ato de perdão. Perdoe. Dê o perdão. Ah, mas eu não estou sentindo o que eu não perdoei. Tenha calma, o sentimento de perdão vem com o tempo. Vem com o tempo, irmãos. Gente, aqui a gente não está falando somente da necessidade de perdão entre nós não, viu? Eu dizia que existem realidades que precisam ser reconciliadas. Eu viajo para muitos cantos do Brasil em missão. Gente, às vezes eu vejo os contra-testemunhos que são terríveis. Tem diocese que a gente vai
se entende com o povo das comunidades. E tem lugar que acontece o contrário. É o povo das comunidades que não se entende com o povo da renovação. Ora, mas por que dessas picuinhas? Nós não somos rivais que estão disputando pessoas no mercado. Nós somos homens e mulheres de Deus que queremos levar vidas para o Senhor Jesus, irmãos. Então não tem essa. Não tem essa disputa. Tem realidade que a gente vai dentro de própria diocese. Os grupos da forania tal que não se pica com o grupo de oração da forania tal. O grupo da diocese, a diocese tal que tem dificuldade de se entender com a realidade tal. Ou a realidade mais juvenil que tem dificuldade de se entender com a realidade veterana, e a realidade mais veterana que tem dificuldade para se entender com a realidade mais jovem. Sabe, gente, umas picuinhas que a gente não tem mais tempo para perder com isso, porque Jesus está voltando. Enquanto a gente perde tempo com isso, tem um monte de alma se perdendo por aí, irmãos. Um monte de alma se perdendo. Porque ao invés da gente evangelizar, a gente está gastando tempo na picuinha, irmãos. Eu lembro de uma vez que eu peguei 2 irmãos de comunidade, os 2 com dificuldade entre eles. Levei para a capela. Falei o seguinte: vocês 2 tomem vergonha na cara, porque o tempo que eu estou gastando aqui para vocês se reconciliarem era o tempo que a gente poderia, no mínimo, estar empregando ou rezando pela salvação das almas, ou evangelizando. E o pior de tudo isso, gente, isso tem acontecido com homens e mulheres que se dizem ser batizados no Espírito Santo. Por isso que não adianta dizer que nós somos batizados no Espírito. É preciso viver como batizados no Espírito Santo. Desculpa, batizado no Espírito Santo não perde tempo com essas querelas não, irmãos. Batizado no Espírito Santo vai gastar tempo com aquilo que é essencial, com a evangelização, com a salvação das famílias, com a transformação das vidas. Isso não despreze em nenhum aspecto a nossa realidade humana, porque daí eu quero falar de uma outra realidade para poder encerrar. Esse mesmo padre, ele diz que diante da necessidade de perdão, a gente precisa visitar a nossa consciência diante de 3 aspectos. O primeiro aspecto: você só tem que perdoar diante de uma realidade de ira, de confusão, de desavença. Nos tempos atuais, no nosso meio, nós temos encontrado muitas pessoas, gente, que estão iradas com Deus. Deus nos ama, Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Mas hoje é muito comum as pessoas culparem a Deus por determinados problemas ou por certas dificuldades e situações que passam na vida. Eu estava aqui na diocese de vocês, se eu não me engano, em Santo André, alguns anos atrás. Eu estava num grupo de oração, pregando sobre perdão, e em palavra de ciência o Senhor revelou uma pessoa que está virada com Ele, uma pessoa que está virada com Deus, porque essa pessoa tinha devolvido para Deus um ente querido. Eu proclamei isso, no mesmo instante que eu proclamei, uma pessoa começou a chorar muito, muito, muito. E aí nós fomos até essa pessoa, nós oramos por ela, e ela dizia: alguns meses atrás, minha mãe voltou para o Senhor, e desde então eu não consigo mais me relacionar com Deus, porque para mim Ele é o culpado da minha mãe ter falecido. São essas pessoas que estão no nosso grupo de oração. Com essas necessidades de perdão, a gente tem que gastar tempo.